de hoje, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. Os versículos serão do 1 ao versículo 13. São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao versículo 13. Amém? Todo mundo achou? Misericórdia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure um padre e confesse. Pronto, eu vou ler aqui, tá? Você vai acompanhando. Diz assim: é o evangelho de hoje, né? Acredito que alguém já escutou, já leu, já meditou, já rezou, já ouviu algum padre, né? Que a gente tem tantos padres que partilham o evangelho diariamente. Você pode ficar em pé rapidinho, né? Eu tinha pedido para sentar, mas como é evangelho, vamos lá. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele, em torno de Jesus. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidai os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corban, isto é, oferta ao Senhor. E já não lhes deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas outras semelhantes a estas. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje, ele é muito profundo, porque ele vem nos chamar a atenção para a hipocrisia. Acho que a última pregação que eu fiz aqui foi bem parecida, né? Falava da hipocrisia dos fariseus, que cobrava dos apóstolos que colhiam num dia de sábado, se não era permitido trabalhar no sábado. Mas Jesus mostrou, e a gente viu aqui na palavra de Deus, que os apóstolos não estavam pecando contra a lei, mas era apenas hipocrisia dos fariseus. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a hipocrisia não penetre o nosso coração.
Porque senão a gente fica dentro da igreja, olhando todo mundo, ensinando todo mundo, mas não ensinamos a nós mesmos. Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 23 assim: vocês podem ouvir e fazer tudo o que os fariseus vos mandarem, porque eles sentaram na cátedra de Moisés, ou seja, eles têm autoridade para interpretar as escrituras e para ensinar os mandamentos. Aí Jesus vai dizer assim: mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles ensinam uma coisa e fazem outra. Jesus diz: isto é hipocrisia. E muitas vezes a gente dentro da igreja pode estar andando por esse mesmo caminho. A gente ensina aos outros. A gente é mestre para os outros, mas para nós mesmos nós não somos nada a não ser hipócritas. E Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que adianta, meus irmãos, a gente vir à igreja, cantar aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e na verdade o nosso coração está longe de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. O povo do Antigo Testamento, desde Adão e Eva até a chegada de Jesus, foi um povo que Moisés chamou de cabeça dura, um povo de cabeça dura ou de dura cerviz. Ou seja, um povo que louvava o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe dele. Um povo que, quando estava sofrendo, pedia a Moisés que Moisés clamasse a Deus em seu favor, em seu socorro. Mas quando a coisa estava boa, não lembravam de Deus. E são tantas as histórias do Antigo Testamento, né? A gente vê o povo no deserto, o povo estava com fome e pediu comida. Aí o Senhor vai e manda o maná. O povo come o maná. Aí o povo começou a reclamar porque só comia maná, só comia pão e queria carne. Aí o Senhor manda as codornizes a ponto de dizer que eles comeram tanta carne que saía pelos narizes e pelos ouvidos, de tanto que eles comeram. E depois eles começaram a dizer a Moisés que estavam fartos daquele alimento miserável. Por quê? Porque é um povo hipócrita, é um povo de coração duro, é um povo que só busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar, não busca o Senhor pelo que Ele é, não busca o Senhor pelo que Ele de fato é: Deus, Senhor, soberano, amor, misericórdia, mansidão. E é por isso que Jesus vai dizer aqui, Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas. Hipócrita, meus irmãos, quando a gente escuta a palavra hipócrita, a gente vai logo nesse significado brasileiro que a gente conhece, né? Hipócrita é aquela pessoa que tem dupla face. Ele faz uma coisa e mostra outra. Só que na Grécia, a palavra hipocrisia designava o ator de teatro. Ele fazia uma apresentação de uma peça, mas aquilo não era original. Ele apresentava algo fantasioso. E Jesus, quando vai dizer que alguém é hipócrita, é exatamente por isso. Porque a gente apresenta para o povo, para o mundo, para os irmãos da igreja, uma coisa, só que a gente é outra. E é isso que Jesus condena. Jesus vai dizer hipócritas. Bem profetizou, e com muita razão profetizou Isaías quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, esse povo me honra, me louva, me adora com os lábios. Às vezes a pessoa até reza alto, até canta alto, até faz, mas na verdade é somente da boca para fora.
É somente para o irmão que olha do lado dizer: olha como Áurea é espiritual, olha como Denis é um homem de Deus, olha como Janaína é uma mulher de Deus. Mas na verdade é somente aparência, é somente teatro, é somente faz de conta. E o Senhor hoje nos chamou, com essa segunda canção que Patrícia cantou, o Senhor nos chama para nós dizermos para Ele que nós não temos palavras, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Eu até partilhava ali muito rápido com o Ricardo uma situação que eu estou passando, né? Estou passando, na verdade, meu pai, e a gente está vivenciando isso. E você perceber em um determinado momento na sua vida que tudo que você acha que é, você perceber que você não é. Que você não é forte, que você não é grande, que você não é importante, que você não é poderoso, que você não é isso, que você não é aquilo, que você não é nada, e você perceber que você é pó, somente pó, e você olhar para um lado e para o outro e dizer: eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas. Aí você percebe que a sua máscara cai. Você percebe que a sua máscara cai. Porque às vezes a gente na comunidade, a gente até aparenta, né? Ser. Mas quando a gente está na verdadeira situação da prova, a gente percebe que a gente não é o que a gente pensava ou pensa que é. E é por isso que Jesus vai dizer: em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Aqui, a briga aqui com os apóstolos e com Jesus era o seguinte: porque os hebreus, os judeus, quando eles iam se alimentar, eles lavavam as mãos, porque eles entendiam, né, ali o povo entendia que se eu comesse com as mãos sujas, eu me tornava impuro, porque eu comi com as mãos sujas. Se eu comesse com um prato que estivesse sujo ou mal lavado, é por isso que ele vai dizer aqui, ó, no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 4, né? E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, né? Essas abluções, eles jogavam água sobre ele, né? Pegava água na entrada da casa, tinha umas talhas que Jesus até usou para transformar a água em vinho, aquelas talhas que eram usadas para purificação. Quando eles chegavam das ruas, eles pegavam água naquela talha, jogavam, aspergia água em cima deles para tirar a imundícia, a sujeira, a contaminação que eles tinham adquirido no mercado. Porque no mercado vendia coisas, animais puros e animais impuros. Por exemplo, o porco era um animal impuro. Então quando eles chegavam em casa, eles pegavam aquelas águas, jogavam sobre eles para tirar a sujeira, a impureza daquelas pessoas que estavam no mercado, antes de entrar em casa. E quando entravam em casa, eles faziam orações e muitos outros costumes que observam por tradição. Versículo 4 aí, né? Como lavar os copos, os jarros e os pratos de metais. Então eles lavavam. Tem outra passagem do Evangelho que Jesus vai dizer assim: vós, fariseus hipócritas, vocês lavam os copos e os pratos por fora, mas não lavam por dentro. Aí Jesus vai dizer: vocês são como sepulcros caiados, branco por fora, porque ele se preocupava em lavar o prato por fora, porque alguém pegou no prato, e quando a pessoa pegava, em vez de ele lavar dentro, ele se preocupava mais em lavar fora, porque se eu pegasse e Janaína viesse pegar, aí Janaína ficaria impura se eu fosse impuro. E o problema de dentro, eles nem se aperreavam. Aí Jesus vai dizer assim: vocês são igual sepulcro caiado, vocês se preocupam com o prato e o copo por fora, mas por dentro é uma imundície, uma podridão. E muitas vezes a gente é assim. A gente olha o irmão, a gente se preocupa. Muitas vezes a gente não quer nem chegar perto do irmão. Não vou dizer, né, onde foi e quem foi, mas uma vez a gente estava num determinado lugar e estávamos conversando e tinha uma pessoa evangélica no meio da gente conversando. E de repente começou a chover. Aí a gente correu assim para uma barraquinha, e nessa barraquinha que a gente foi se aparar da chuva, tinha uma pessoa
tomando uma cerveja. Só uma pessoa sentada assim no chão tomando uma cerveja, um batentezinho assim. Aí a gente correu para ali para se aparar da chuva. Aí ele pegou e disse assim: eu não vou não. Aí foi embora. Foi para casa correndo, mas não foi para ali. Então assim, isso pode ser também, eu não quero julgar, pode ser também um cuidado. De repente a pessoa já foi um alcoólatra, de repente a pessoa até já teve algum problema com bebida, pode ser um cuidado. Mas também às vezes pode ser simplesmente a aparência ou o medo dos outros irmãos ver e denunciar. Então Jesus vai dizer: olha, vocês ficam se preocupando com a aparência, com o que está fora, com o que está interno. Jesus vai dizer: olha, não é o que entra na boca do homem que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca do homem, porque o que sai do coração. E Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí Jesus diz: e é do coração que sai inveja, ciúme, briga, discórdia, desunião, idolatria, feitiçaria, macumbaria. Tudo aquilo Jesus vai dizer que sai de dentro. Por quê? Porque está no nosso interior, não está fora. O problema não está lá fora, o problema está dentro de nós. E é por isso que Jesus vai dizer: vocês fazem tudo isso aí. Versículo 5: os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Veja, não é nem mão suja, é mão impura. E Jesus vai dizer assim: olha, tudo aquilo que o homem come, tudo aquilo que entra na boca do homem, Mateus capítulo 15, para você ler em casa, a gente está em Marcos 7. Mateus capítulo 15 vai dizer assim, Jesus diz assim: tudo aquilo que o homem come vai para o estômago e do estômago é evacuado na fossa. É isso que Jesus diz. O homem come e se torna fezes e é evacuado. E Jesus diz: e isso não torna ninguém impuro, mas é o que sai do coração que torna impuro. Quando eu... Mesmo que para ele seja puro, né? Comendo esse alimento é puro, não é impuro. Mas quando sair, é impuro. Então assim, quando eu, você, qualquer um de nós, quando a gente comete um pecado, meu irmão, esse pecado ele não veio lá de fora. São Tiago vai dizer assim, ó, o pecado é como uma criança. Primeiro ele é concebido, depois ele é gerado e depois ele é dado à luz. Veja, primeiro eu concebo, depois eu gero dentro de mim e depois eu dou à luz. Então nenhum pecado é assim: estralou o dedo, eu pequei. Não. Primeiro você pensa, deseja, planeja, articula e depois você comete o pecado. O marido, quando vai trair a esposa, estralou o dedo, ele já adulterou? Não. Primeiro ele pensa, ele vê a pessoa, ele deseja a pessoa, ele se aproxima da pessoa, ele manda um zap para a pessoa, ele manda um Instagram, um Telegram para a pessoa, e depois, se aquela pessoa estiver no mesmo clima, responde. E só assim acontece o pecado. Só que Jesus estreita o laço. Jesus vai dizer que: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele homem que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Quantas vezes talvez a gente não já cometeu adultério? Jesus fala do homem olhando para a mulher, mas a mulher também olhando para o homem. Então, meus irmãos, quando Jesus vem chamar a atenção dos fariseus para essa hipocrisia, Jesus está querendo dizer para nós, para mim, para você, que nós não podemos andar nessa situação. Tinha uma pessoa que eu conheço que ele conversa muito sobre roupa. Não, porque eu queria que a mulher, assim, ela fosse assim, se vestisse assim, porque assim eu acho que é pecado, assim eu acho que é falta de pudor, assim, não sei o quê.
E a pessoa se preocupa muito nisso. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa já parou para rezar por essas pessoas? Será? Porque muitas vezes a gente olha, fala, mas a gente não faz nada para mudar. A gente não faz nada. Nem rezar a gente reza. Reza o rosário. 4 terços, né? 4 terços. Nenhuma Ave Maria é pela conversão daquela pessoa que você acha que está vestida de forma sem pudor. Reza 4 rosários. Às vezes reza mais do que um rosário, mas não consegue rezar uma Ave Maria por aquela mulher, aquela vizinha que trai o esposo. E às vezes a pessoa não trai pessoalmente, mas trai usando o celular. Antigamente a pornografia, a questão da impureza sexual, os homens tinham uma dificuldade imensa, né? Quando eu tinha meus 18, 19 anos, antes dos meus 18 anos, a gente ia numa locadora, por exemplo, tinha as sessões de filme e tinha um lugarzinho lá que era fechado, só passava quem tinha maior idade para lá. E às vezes eu perguntava ao meu irmão por que a gente não podia ir olhar aqueles filmes. Aí ele dizia, deixa de ser curioso, não pode, né? Então o homem às vezes se dava o trabalho de sair de casa, ir a uma locadora, fazer um cadastro, deixar o nome dele lá para ver um filme errado. Isso acabou. Você pega o celular, escreveu 2 palavrinhas, está na palma da sua mão. Em qualquer lugar, dentro do seu carro, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Antigamente a gente tinha a maior dificuldade do mundo para ver uma mulher de biquíni. Quando ia para a praia era aquele maiôzão que chegava até aqui embaixo. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Só basta você abrir o Instagram, o Facebook, nos stories você vai ver um monte de mulher sem maiô. E às vezes dançando até. Essa semana não, esse mês passado, eu fiz uma faxina no meu Facebook, viu? E no meu Instagram. Porque quando eu abri o story, estava lá. Só bastava chegar sexta, sábado e domingo. Quando eu abria, estava lá, a mulher lá. Eu dizia, peraí, eu vou abrir meu Facebook para estar olhando isso? Aí alguém pode dizer, Deise, já está falando mal dos outros. Eu não estou falando mal, eu estou querendo que a gente entenda que o pecado se tornou acessível. Antigamente era difícil a gente ir até ele. Eu falo do pecado da prostituição, o pecado da pornografia, o pecado da impureza. Era difícil a gente chegar até ele. Mas hoje em dia está facinho, na palma da mão. E o pior, tem crianças com ele na palma da mão. Né? O irmão ia falar. Lembra o que é, não? Pecado. E é por isso que hoje está fácil. Hoje ele chega na nossa mão, de maneira facinho. Então, meus irmãos, para concluir aqui, né, que eu estou com o coração em outro lugar também, Jesus nos chama a atenção para isso. Não caiamos na tolice de achar que nós somos impecáveis. São João vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e o amor de Deus não está nele. Porque todos nós temos pecados. Agora também São João vai dizer assim: todo aquele que peca é filho do diabo. Olha, como assim? Vamos entender essas 2 frases de João. Quem disser que não tem pecado é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Na mesma carta ele vai dizer: todo aquele que peca é filho do diabo. Aí a gente diz assim, então tem uma contradição.
A gente tem ou não tem pecado? São João está querendo dizer assim, que nós somos fracos e somos pecadores. Mas ele vai dizer que aquele que se entrega deliberadamente ao pecado, esse é filho do diabo. Porque o diabo foi quem inventou o pecado. O primeiro pecador foi Satanás, quando disse a Deus, não servirei, e por isso foi expulso do céu. E quando desceu para a terra, ficou sabendo que pouco tempo lhe restava, e o Apocalipse vai dizer, e ai da terra, porque ele desceu para junto de vós, cheio de furor e grande ira, porque sabe que pouco tempo resta para ele. E ele é como, São Pedro vai dizer que ele é como um leão, ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é como um leão. Ele é mentiroso, hipócrita, fingido. Ele finge ser uma coisa que ele não é. Foi por isso que ele disse a Jesus, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso. Tudo é de Deus, tudo é de Jesus. E ele querendo ser como Deus, ele disse a Jesus, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então ele é como um leão, ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é um copiador, vamos dizer assim, aquele invejoso. E ele copia aquilo que Deus é. E copiando, ele vai ser como um leão que fica ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem devorar. São Pedro vai dizer isso. Ele fica ali, ó. Fica por ali. Só. Sexta-feira eu estava ouvindo ligado e ele estava falando, ele estava tendo uma pregação, foi quase 2 anos a pregação sobre os anjos. E ele falando disso, né? Dos anjos. Aí ele dizendo que o demônio, o ser humano, ele é muito bom, assim, porque o ser humano pensa assim, eu estou rezando texto, estou na missa, Aí ele disse que pensando ele que o demônio está longe, que mentira, o demônio está tudo perto de você, só pegando um vacilo seu. Aí ele disse assim, pronto, aí você não está aí me escutando, aí vamos dizer, Padre Paulo Ricardo falou uma palavra, vamos dizer, você tem que fazer como se fosse uma penitência. Uma penitência. Aí vamos dizer, aí você diz a sua amiga, eu não acho que é assim, não. O pensamento dele, eu não acho que é assim, não, acho que ele está errado. Aí ele disse, pronto, o demônio já viu aí, já pegou ali. Aí ele disse, olha, esse caminho aí, ela não gosta disso aí não, viu? Ela não gosta disso aqui não. A vaidade, a pornografia, a sexologia, não sei o que, começou falando, né? Ele disse, ele é tão calmo, ele fica ali, é paciente. Aí falando que ele fica esperando o leão, né? Fica na espreita. Fica assim mesmo. Ele disse, ele não tem tempo, né? Ele não tem pressa. Ele só quer estar ali. Não sei se vocês já ouviram falar de um animal chamado dragão de Komodo. Já ouviram falar? Dragão de Komodo. É como se fosse um teju ou um jacaré, mas é um pouco diferente, né? Um lagarto. Eu acredito assim, que se Jesus estivesse nos dias atuais, talvez Jesus dissesse que o diabo era um ladrão, era um dragão de Komodo. Sabe por quê? O dragão de Komodo, ele é assim, ele na boca dele, ele tem bactérias, uma quantidade de bactérias terrível. Ele chega perto, por exemplo, de uma cabra, ele morde a pata da cabra, morde e solta. Ele não fica ali, morde e vai lutar, guerrear contra aquela cabra, não. Ele morde ela e solta. Aí ele dá uma voltinha. Em poucas horas, a bactéria que ele deixou ali entra na corrente sanguínea daquele animal e aquele animal perde completamente as forças e depois ele vai e engole aquele animal vivo. O diabo, ele é assim. Ele pega você que reza o texto todo dia e ele começa a fazer você rezar 2 terços. Ele bota você para rezar 2 terços, 3 terços, 4 terços, o rosário todo. Aí depois ele começa a fazer você pensar, como eu sou mariano, como eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que reza muito. Já foi tomado. É o veneno do dragão de Komodo. Ele
já mordeu você e a vaidade que ele deixou em você vai tomar conta da sua vida de uma maneira tal que quando você pensar que não, você já está morto, já está totalmente paralisado. E ele... Os fariseus eram assim, hipócritas. E foi por isso que Jesus disse: fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo do cominho, da hortelã e do coentro, mas vocês não socorrem os órfãos, as viúvas e os peregrinos. Aí Jesus diz: é importante que faça uma coisa, mas é importante também que faça a outra. E muitas vezes a gente só quer viver recebendo. A segunda música pedia o Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. Se você beber de mim, beber quem? A água viva. Quem é a água viva? O Espírito Santo. Se você beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Era o que Renato dizia ontem na formação. Eu recebo, mas eu também devo dar. Agora, se eu recebo e eu encho, eu fico igual um pavão. Coisa linda, coisa mais maravilhosa, todo bonitão, cheio. Mas quando pensa que não serve para nada. Por quê? Porque é pura vaidade, é pura arrogância, é pura prepotência. E o pior, a gente não percebe, a gente não se dá conta. Amém?